sustentado até o dia de hoje. E sabemos que o Senhor nos sustentará até o final. Te louvamos, Pai, porque não estamos fazendo nenhum ato patético. Sabemos que aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai terminar e nos dará vida contigo, como diz a tua palavra. Senão seria em vão, não valeria de nada se o Senhor Jesus não viesse, nos salvasse, para que a gente tivesse uma morada contigo. Seria uma perda de tempo estar aqui. Mas pelo teu amor, pela tua unção, pelo teu poder, estamos aqui. Não só proclamando o teu nome, não só anunciando a tua salvação, não só dizendo ao mundo que é necessário o arrependimento, mas também o mais importante de tudo, que é engrandecendo o teu nome. O Senhor é o Criador, o Senhor é o benfeitor, o Senhor é a alegria da nossa salvação, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso esposo, o Senhor está acima de todas as coisas, e nós queremos nos render a Ti, porque nós te amamos, Jesus, nós entendemos Teus planos, o Senhor tem nos revelado os Teus propósitos, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Não temos palavras, ó Pai, para dizer o quanto Te amamos, não temos palavras de gratidão a Ti, nós não temos nada, Pai, para Te oferecer, não será nada que sair deste lugar que vai alegrar o Teu coração, mas simplesmente as nossas vidas nas Tuas mãos, o Teu Espírito em nós, é o que alegra o Teu coração, o pecador redimido, o pecador lavado e redimido pelo Teu sangue, isso é que alegra o Teu coração, e por isso estamos aqui. Recebe, Jesus, toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, que é para Ti e para Ti somente. Em Teu nome, Jesus. Amém. O primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos, chegaram, tá vendo? Meus amigos, eu tô vendo, tá faltando um aí. Ah, tá. Vieram dois. Ei, passa na frente. Isso! Olha ali quem tô vendo também, ó. Agora que eu vi a Penha. Oi, tudo bem, nega? Bom te ver. Vamos cantar? Oi? Vou ler agora. João capítulo 15, versículo 15 e 16. Se você quiser abrir, fique à vontade. Nós vamos ler alguns textos no decorrer do culto. Os textos, eles dão base ao louvor. Se o texto não der base para o louvor, esquece. Porque a palavra tem que dar base para aquilo que a gente faz. E nós vamos cantar aquilo que está escrito na palavra. Então o primeiro louvor que nós vamos cantar é Ele me encontrou. E diz lá em João 15, capítulo 15, versículo 15 e 16, diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vô-lo conceda. Vocês vão poder ficar bem à vontade, estar sentados mesmo. Esses louvores que nós vamos cantar são de nossa autoria, então vocês não vão conhecer. Mas eu quero que vocês prestem atenção na letra, prestem atenção na música e adorem o Senhor junto conosco. Temos o privilégio de ter a nossa família aos pés do Senhor, nossos filhos, minha filha emprestada, e tem gente que acha que é minha filha mesmo. Eu achei que era a propriedade da minha filha, e a gente tem uma alegria muito grande de poder juntos adorar o Senhor e engrandecer o nome do Senhor.
me disseram, eu não podia saber onde estava a solução. A solução. Neste mundo não há amor sincero, é mentira, engano. Já me disseram, só em Cristo eu achei verdadeira salvação. Ele me fez paz, me perdoou, Ele me salvou e me amou. Ele me deu vida e alegria, um novo cantor, minha harmonia. Ele me fez paz, me perdoou, Ele me salvou e me amou. Ele me deu vida e alegria, um novo cantor, minha Aleluia. Glória a Deus. Em cima, em cima. O segundo texto que nós vamos ler, ele se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E disse-lhe Jesus: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não posso resistir ao teu chamado. Eu digo, eis-me aqui. Vou correndo por teus braços. Pra onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida. Vou correndo me esconder em teus braços de amor. Quero me aconchegar em ti, Senhor. Vou correndo me esconder em teus braços de amor. Quero me aconchegar em ti, Senhor. Oh,
É engraçado porque essas músicas, elas nasceram no decorrer da nossa história, da nossa vida, e foram resposta que a gente deu ao Senhor em momento do Eis-me Aqui, em momento de dor. Muitas músicas foram feitas em momento de muita dor, de muito desesperança. E esse próximo louvor que a gente vai cantar, Ainda Que Uma Mãe, a gente canta aqui na igreja, o pessoal já conhece um pouquinho. A gente vai ler o texto de referência, que está em Isaías 49, do versículo 13 até o versículo 16. O texto ele diz assim: Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus filhos se compadecerá. Porém, Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Se esquecer do filho, eu não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho, eu não me esquecerei de ti. Teu nome está gravado pela
família nesse instante, Senhor. Ó Deus, visita os filhos que são órfãos, as mulheres viúvas, aos perdidos, aos abandonados. Porque como o Senhor diz na tua palavra, que é para a gente exultar e estalar de júbilo. Porque ainda que uma mãe se esqueça do filho, ainda que sejamos abandonados em meio às lutas, em meio às guerras, o Senhor é aquele que nos pega em teus braços e nos ajuda em nossas fraquezas. Tu és aquele que nos ajuda, Senhor, nas nossas mazelas, naquilo que muitas vezes não te dão orgulho, mas o Senhor ainda chama a gente de filho, o Senhor ainda chama a gente de amigo, nos segura pela tua santa mão. Ajuda as famílias nesse instante, Senhor. Existem famílias aqui representadas, existem famílias ouvindo nesse instante. Existem pessoas, meu Pai, que estão passando por momentos difíceis, de lutas, dificuldades. Momentos, ó Deus, de muitas vezes até abandono, não por causa do Covid, por causa do distanciamento, mas por causa do que já estava no coração, do que estava acontecendo em família. Que esse momento seja o momento do teu abraço, Senhor. Que esse momento seja o momento em que o Senhor pegue cada um no colo e diga: você não está sozinha, você não está sozinho porque eu estou contigo, assim diz o Senhor. Levanta-te, ó Deus, no meio do teu povo, levanta-te, ó Deus, no meio das famílias e traz a tua vida sobre nós, em nome de Jesus. O próximo louvor é o Salmo de número 131, que é: o Senhor não é soberbo o meu coração. Esse Salmo, o Senhor nos falou muito ao coração e nos deu esse louvor que diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Senhor, não é soberbo meu coração, nem
esse louvor, eu vou pedir a ajuda da igreja. E nós vamos orar pelas famílias. Havia uma música de criança que dizia: haja o que houver, e a que tempo for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O pessoal da antiga conhece. Só que nós trocamos um pouquinho a música, porque a gente já não lembrava mais como é que era a música de criança. E num período muito difícil da nossa vida, nós olhamos para tudo que nós tínhamos, que não era nada, e nós olhamos e dissemos: temos Senhor. E nós vemos os nossos filhos ao pé da cruz, e nós cantamos esse louvor: haja o que houver, e a que tempo for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a palavra de Josué, e no caminho, aliás, já para conquistar a terra, ele faz um questionamento ao povo. Esse é o questionamento que todo dia nós temos que fazer. A quem você quer servir? Aos deuses a qual serviram os vossos pais? Meu pai foi crente, vou melhorar. Aos deuses deste mundo, a idolatria deste mundo, a mentira deste mundo, ou ao Deus que criou os céus e a terra? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso pedir, só dessa vez, que vocês coloquem de pé. Nós vamos cantar junto. Eu acredito que vocês conhecem esse louvor. Acho que a gente já cantou aqui alguma vez. Eu já peço desculpa desde já, porque os dedos já estão doendo, cara. Todo tempo que eu toco o violão. Mas canta esse louvor entendendo: eu preciso colocar os meus filhos, a minha família, aos pés do Senhor. Amém? Haja o que houver, e a que tempo for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, e a que tempo for, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Paizinho amado, obrigado, ó Pai. Te louvamos por tudo que o Senhor fez e tem feito. Paizinho, derrama essas bênçãos tão maravilhosas que são sobre a vida de cada um que está aqui. Paizinho, que as nossas famílias possam receber mais de Ti. Muda as nossas vidas, Pai, porque às vezes o nosso testemunho tem servido de empecilho, tem servido de tropeço. Temos sido pedras, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a mudar a nossa estrutura, para que as pessoas vejam o nosso amado em nós. Que nós possamos viver Jesus, sentir Jesus, ouvir Jesus, fazer como Jesus fez, para que o mundo possa ver o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastores. Amém. Pode se assentar, igreja, por favor. Glória a Deus. Quanto tempo eu não faço isso? Segurar microfone e olhar para pessoas, né? Porque algumas lives lá na igreja são... Hã? Tá desligado, gente? Eu falo muito alto. Lá na igreja, algumas lives são feitas na igreja. E aí a gente usa microfone, o Ministério de Louvor está lá com a gente e tal. Mas só que a gente fica o tempo todo olhando para o celular. Gente, eu não sei vocês, mas é muito esquisito. Não é? Glória a Deus por essa ferramenta, por esse tempo. Eu não falo mais mal dessas coisas, acabei de falar, mas tudo bem. Mas assim, é difícil. É estranho, sabe? Mas amém. Glória a Deus. Haja o que houver, e seja qual for o tempo, nosso coração precisa ser um coração pronto a servir. Mas que é bom olhar assim para vocês. Ah, gente, é muito gostoso, é muito diferente. Diferente. Segunda-feira foi aniversário da minha mãe. Aí a gente fez um culto lá na varanda. Ai, que diferença. Se deixasse, eu ia falar até meia-noite. Muito bom. Muito bom mesmo. Boa noite, gente. Acho que eu nem dei boa noite. Fiquei tão emocionado. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Ai, que delícia, muito bom. Estamos muito felizes. Louvado seja o nome de Jesus. E para nós que somos filhos de Deus, sempre é uma oportunidade de falar de Deus. Falar de Jesus, mesmo comemorando bodas de prata, porque tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Assim Deus quis e assim está acontecendo hoje, que Dudu e Ana estejam agradecendo ao Senhor por 25 anos de trajetória, de caminhada com Deus. E isso é lindo, é maravilhoso, principalmente agora nesse tempo de pandemia, em que o número de divórcios tem crescido assustadoramente. Cresceu na China, cresceu na Itália, cresce nos Estados Unidos e agora aqui também na América do Sul e no Brasil tem crescido muito os casos de divórcios. E tem aumentado muito, o pessoal que faz missões urbanas sabe disso, o número de moradores de rua. As pessoas... Alguém já ouviu isso? Já ouviu falar isso? As pessoas não estão aguentando ficar dentro de casa com seus familiares. É trágico, é muito trágico. E aí você tem aqui uma família que hoje declara, haja o que houver. Olha o que vocês falaram, hein? E a que tempo for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Venha o que vier, aconteça o que for. Hoje eles estão declarando isso diante do Deus que não dorme, do Deus maravilhoso, que não importa o tempo, mas a casa deles é para servir ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Isso é aliança, gente. Isso é aliança. Isso é maravilhoso.
E nesse tempo de pandemia, a gente vê muitos, né, de nós, da nossa família, que eu estou dizendo os crentes, né, assim, com os comportamentos muito diferentes daquilo que era cantado antes do normal, aspas, no normal, né? Porque desde que o pecado entrou no mundo, nada é normal, gente. Nada é normal. Não é mesmo. O pecado trouxe uma anormalidade a esse mundo. E aí eu gostaria de ler com vocês Salmos 121. A gente tem ali um crente, né? Salmo 121, Davi escreveu esse salmo. E ele fazendo algumas afirmativas bem diferentes das afirmativas que alguns têm feito. E alguns vão até para as redes sociais, né? Falar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com aquilo que a gente canta e com a nossa profissão de fé, com aquilo que a gente tem declarado diante do Senhor. E nessa noite eu quero ler esse salmo para que a gente possa estar meditando, para que a família pastoral possa estar meditando. Adoro falar isso, família pastoral, só para jogar um peso. Oi, desculpa, irmã, essa sou eu. Desculpa, avisa ela, Ana. Eu sou demais, gente, não liga não. Ai, Senhor, me ajuda. Salmo 121 diz assim, minha versão é um pouco diferente, tá, gente? Olho para os montes e pergunto, de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém? Quando eu comecei a precisar de óculos, eu percebi que algumas coisas que eu conseguia ler, eu já não estava conseguindo mais. Eu percebi que a minha vista, por vezes, embaçava, ardia. Algumas vezes eu tive dores de cabeça. E aí eu fui ao oftalmo e fiz exames. E aí foi constatado que eu precisaria usar óculos. E eu passei a usar óculos. E eu preciso do óculos, eu uso constantemente. Às vezes, óculos, eu uso tanto, que às vezes eu vou tomar banho, não sei se alguém que usa óculos já fez isso, entra no chuveiro com óculos e tudo, e aí, ainda bem que não sou só eu, meu Deus, graças a Deus, que eu tenho uns hábitos estranhos. Nada grave, tá, gente? E com óculos, eu tenho uma visão muito melhor. E de 2 em 2 anos, ou a cada 1 ano e meio, né, dependendo da idade, né, você vai envelhecendo, o período para que você faça o exame, tenha que trocar, aumenta. Para quê? Para que você tenha uma visão melhor. E aqui no Salmo 121, a gente percebe o salmista tendo uma visão das dificuldades. Mas, Lília, como é que você sabe que ele estava em dificuldade? Ele pede socorro no versículo 1. Só pede socorro quem está em dificuldade. Mas, em seguida, no versículo 2, ele começa a dizer de onde vem esse socorro. Ele diz que o socorro dele vem de quem, gente? Vem do Senhor. Ainda declara uma característica de Deus, um Deus criador que fez o quê? Os céus e a terra. No versículo 3, ele diz que esse Deus é um Deus que não dorme, nem cochila. Nem dá aquele cochilinho bom da tarde. Não cochila. No versículo 4, ele fala que esse Deus, além de guardá-lo, guarda Israel. De novo, ele repete, esse Deus não cochila, esse Deus não dorme. E aí, no versículo 5, fala que ele é um Deus protetor,
fala que é um Deus que está ao seu lado, ou seja, sempre comigo está. No versículo 6, começa a falar dos astros, fala do sol e fala da lua. No versículo 7, vai falar das coisas ocultas. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. E no versículo 8, ele diz assim: o Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Certamente, o salmista usou uma visão espiritual para olhar para as suas dificuldades. Só quando você tem uma visão espiritual, você consegue enxergar no meio da tribulação, da angústia, da dor, que há um socorro, que há proteção, que há alguém que te guarda, que há alguém que te protege, que nada lhe fará mal. Só para encerrar, para a gente pensar hoje. Quais são os óculos? Quais são as lentes que você e eu temos usado para olhar para o nosso dia a dia? Aquela situação que você viveu ontem, anteontem, passou? Ai, peraí. Por esses óculos aqui? Porque quando eu olho com esses óculos aqui, eu tenho uma visão carnal. Não é nem humana, porque o pecado tirou a nossa humanidade. Mas quando eu olho com essas lentes aqui para a política do Brasil, para a pandemia, para a minha família, para o meu casamento, para os meus filhos, a minha visão é outra. Que nessa noite, que nas próximas noites que o Senhor irá nos dar ou não, nos próximos dias, nas próximas tardes, eu e você possamos usar essa lente aqui, a palavra de Deus. Como Deus olha para os meus filhos? Quando eles declararam, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso é um olhar divino. Não é um olhar de Dudu e de Ana, não. É Deus olhando para a descendência deles e profetizando isso. E o que você tem profetizado? Nosso casamento, aliança, relacionamento com os filhos, com os parentes, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, de escola. Qual é a visão? As pessoas olham para a política do Brasil e têm uma visão. E a Bíblia? O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer em relação a isso? As pessoas olham para os casamentos, para os jovens, olham para um local onde tem várias pessoas usando drogas, vamos dizer assim, se destruindo. Qual é a visão que as pessoas têm? Quando vê uma adolescente grávida, qual é a visão? Mas e Deus? Como Deus olha... Eu não estou conseguindo segurar a Bíblia. Como Deus olha para essas pessoas? Amém, irmãos? Está dando para entender? O Espírito Santo quer mudar a nossa visão. Vai ficar mais leve. Vai ficar mais fácil. Se a gente entender como o salmista entendeu, que mesmo precisando de socorro, e olhar para os montes, gente, naquela época, nos montes era onde estavam os salteadores, onde estavam os ladrões. Tem gente que pensa que o socorro de Davi estava nos montes. Estava no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Deus nos abençoe. Deus abençoe vocês e a família. Vem, Senhor. Use a visão. Graça e paz, irmãos. Que bom você estar aqui nessa noite. Graça e paz, minhas coberturas de prata. Agora são coberturas de prata, né?
Já me convidem para a boda de ouro, por favor, tá? Eu tive a honra, né, de trazer uma palavra para essa noite. Eu confesso a vocês que eu vim de casa pensando em falar em Eclesiastes, melhor serem dois do que um. Depois pensei em cantares, muitas águas não poderiam apagar esse amor. Aí daqui a pouco vocês começam a ministrar, Deus começa a ministrar o meu coração ali. E eu percebi que mais uma vez eu não poderia vir aqui para pregar sobre Dudu e Ana. Porque eles não podem me levar para os céus. Não podem. Embora sejam amigos, amados, íntimos, mas eu não posso, num culto, falar deles. Eu nem tenho essa autorização. Mas eu posso falar do Senhor deles, que é o meu Senhor também. E aí eu quero levar vocês a uma passagem interessante para uma bodas de prata. Eu queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia em Gálatas, capítulo 6. 25 anos, um quarto de século. É muito tempo, não é? Gálatas, capítulo 6. E essa foi a palavra durante os momentos de ministração e de louvores que marcaram a vida de Dudu e Ana como resposta ao Senhor. Gálatas capítulo 6, versos 17 e 18, os dois últimos versos dessa passagem. A versão igual aqui a minha. Não está conseguindo chegar. Mas vamos lá. 17 e 18, Gálatas capítulo 6, 17 e 18 diz o seguinte: Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Mais uma vez, desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que versos maravilhosos. Eu queria começar a nossa introdução hoje, da nossa reflexão, perguntando aqui, quem tem cicatriz? Você tem alguma cicatriz? Alguém aqui de infância, alguma marca de infância? Tem? De cirurgia? Todos nós temos alguma marca, né? Quem não tem marca é porque não viveu na vida. E eu quero falar justamente disso nessa noite. Quantas marcas nós trazemos em nós que relatam e que revelam a nossa história de vida? Quando o apóstolo Paulo ele está falando isso, aqui a grande questão era porque Paulo havia ido até a Galácia, ele tinha ensinado o evangelho aos Gálatas, e aí depois que ele começou a ensinar o evangelho aos Gálatas, ensinou sobre o fruto da carne, sobre o fruto do Espírito, sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Ele ensinou os Gálatas a importância de que Cristo é a cruz de Cristo é a grande temática da vida cristã. Depois dele ter ensinado isso tudo, dar todos os fundamentos, o que acontece? Ele sai dali, ele vai para uma outra região e chega lá os judaizantes, os religiosos. E aí querem ensinar os Gálatas, não, culto não pode ser assim, culto tem que ter um ritual. Aquilo que o Dudu Ana faz não é culto. Casa. Aí vem os judaizantes e dizem, não, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira assim, tem que ensinar dessa maneira. Vocês têm que fazer parte de uma convenção, vocês têm que ir debaixo de uma cobertura, de um cobertor, sei lá. E aí, quando Paulo começa a ver que eles estavam desaprendendo tudo que Paulo havia ensinado a eles, Paulo então escreve essa carta e começa a falar para eles, o que aconteceu com vocês? Em qual momento da vida vocês esqueceram de tudo aquilo que vocês têm aprendido neste lugar? E aí ele termina essa carta dizendo assim, agora ninguém me importune, porque eu trago as marcas. Paulo está falando
das experiências que ele viveu e o quanto que ele aprendeu que era importante sofrer pelo nome de Cristo. Então, o que acontece com Paulo? Ele, quando ele escreve isso, ele já não está enxergando direito, ele já tinha sido açoitado algumas vezes. Eu jamais gostaria de andar de barco com Paulo, porque todo barco que Paulo andou, o barco afundava. Ele teve 3 naufrágios, ele teve que se fingir de morto, uma vez que ele foi apedrejado, ele teve que descer por um cesto. Quer dizer, a vida do camarada era uma aventura, ele tinha apanhado por causa do evangelho. Então ele diz assim, olha, depois de tudo que eu ensinei a vocês, eu não quero mais que ninguém me importune, que ninguém venha me inquietar com essa história, porque eu trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo. O que Paulo está ensinando? Paulo está falando assim, andar num relacionamento, todo relacionamento no qual a gente se envolve, ele deixa em nós marcas. Todos os relacionamentos da nossa vida. Quando a gente se relaciona, quando a gente conhece alguém, conheci a Lili, comecei a me relacionar com a Lili, esse relacionamento gera em mim marcas. Surgem os filhos deixam em nós marcas. Os pais deixam em nós marcas. Vêm os amigos deixam em nós marcas. Vem a escola deixa em nós marcas. Em todo o nosso relacionamento, em todo o relacionamento de vida da gente, nós somos marcados por esse relacionamento. Mas de todos esses relacionamentos que a gente tem na vida, a marca mais importante que a gente pode trazer na vida é a marca de Cristo. Essa é a marca mais importante de toda e qualquer caminhada. Minha esposa marcou muito e marca muito a minha vida. Mas ela jamais vai marcar tanto a minha vida como Jesus marcou. Meus filhos marcam a minha vida. E como marcam? Marcam a minha vida. Estou até orando. Inclusive me ajude aí que eu estou na campanha de que até 2026, em nome de Jesus, não tem mais ninguém em casa. Todo mundo casou. A gente está nessa campanha. Já foi um. Faltam. Me lembra disso não, Dudu. Eu trago comigo as marcas de quem está esperando. 2022 não vai, né, gente? Se Deus quiser. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. E como marcam a vida da gente? E aí eu fiquei pensando, irmãos, quando a Ana e o Dudu e as crianças, né? Pra gente são as crianças, estavam aqui ministrando e elas falando assim, isso aqui são momentos da nossa vida em que foi resposta ao que nós passamos, isso foi uma resposta para Deus. Eu fiquei pensando 25 anos marcados por uma adoração. 25 anos marcados por uma adoração que muitas das vezes foi uma adoração gerada em lágrimas. Uma adoração gerada na escassez, nas crises, mas sempre adoração. Sempre uma resposta ao Deus da nossa salvação. Aquele que é fiel e verdadeiro, mesmo nos momentos e nos anos mais sombrios. Quem estava lá? O Senhor. Ele estava lá. E aí, como é que se constrói isso? Como é que traz isso? E eu fiquei pensando, porque eu falei isso domingo passado na igreja de manhã. A primeira coisa que eu aprendo com essa bodas de prata é que se relacionar é correr risco. Não tem como não correr risco quando a gente se relaciona. Às vezes a gente quer a gente quer viver sem correr risco. Não tem como viver sem correr risco. Não tem. Eu estava pensando, eu sempre quis muito ter uma família grande e ser pai. Sempre quis. Sempre sonhei com isso. Mas eu vou falar para você, eu não sabia que era tanta aventura. É emocionante. Eu fico olhando e a Lili fala, às vezes para mim, fala lá, quando as crianças pulavam da laje da nossa casa, que é em cima da casa da nossa sogra, lá no chão. É alto, é um risco.
Eu me lembro um dia quando eu estava lavando o quintal, e aí era uma casa de um vizinho assim, a Ana subiu e ficou no parapeito. Aí eu aqui lavando e ela, pai, pai. E eu tô procurando, pai, quando eu olho ela tá lá em cima, encostada assim. Esperando, sabe eu falar o quê? Pula, filha, para eu segurar ela. Porque às vezes eu botava ela em alguns lugares e pedia para que ela pulasse. Isso sabe o quê? É relação de confiança. Na cabeça dela, o pai dela, se ela se pulasse lá de cima, o pai dela ia segurar. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu não sabia o que fazer. E eu estou me lembrando disso agora para falar dos riscos que a gente corre, dos mais simples aos mais complexos da vida da gente. E aí eu falei para ela, a gente vai fazer uma brincadeira, você tem que ficar aí e esperar eu chegar aí. E aí eu fui subindo na esperança de que ela não quisesse, quando eu chegasse perto, correr de mim e pular. E aí eu consegui pegar, e eu tremia tanto, eu consegui tirá-la daquele lugar e vi. E aí, hoje, passado 20 anos, ela sabe o quanto é perigoso, mas lá ela não sabia. Porque relacionar-se é correr risco. Às vezes, na caminhada a 2, a 3, a 10, porque a nossa família é grande, a gente precisa entender isso. E não há como você e eu caminharmos se a gente não aprender a lidar com as marcas da nossa vida. Quando eu perguntei assim, quem tem cicatriz? A maioria de vocês com um leve sorriso, outros lembrando, falaram, eu tenho, cicatriz. Hoje a gente ri delas, não é verdade? Mas quando nós estávamos lá, não era motivo de riso. Quem dissesse pra gente, olha, vai passar, você vai ficar bom. A gente ia dizer assim, sabe, porque não é em você, porque você não sabe o quanto que está doendo. Mas viver, irmãos, é esse desafio constante de correr o risco. O risco de quê? Que embora amando o outro, em algum momento o outro não vai corresponder às suas expectativas. Assim como, embora a gente ame profundamente a Jesus, a gente não consegue corresponder àquilo que Ele nos ensina. Mas ainda assim a gente continua vindo aqui, tempos e tempos, e cantando e louvando e fechando os olhos e erguendo as mãos e dizendo, Senhor, eu te amo, com toda a falha que temos. Imagina se Deus olhasse para a gente e diz, não, você erra demais. Eu não quero me relacionar contigo porque você erra demais. E aí é que é a beleza da vida, sabe por quê? Porque se relacionar é correr risco, o risco também nos amadurece. Não há ninguém aqui que não tenha passado por uma situação que não tenha aprendido com ela. E quando eu vejo o apóstolo Paulo falando assim, ninguém pode me importunar porque eu tenho marcas disso aí. Então, esse primeiro momento que eu queria pensar com vocês é justamente isso. Essa lição que as marcas trazem para a gente. Não há, irmãos, não há como a gente chegar onde a gente está se a gente não lembrar das nossas marcas. A segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que nessa caminhada, as marcas também, ela gera em nós, ela faz com que a gente tenha sempre um pouco do outro. Isso é muito interessante. Muito legal. Eu tenho o costume lá na igreja de falar com as pessoas assim, graça e paz, povo de Deus. E chamo as pessoas de campeão e campeã. Quando eu recebo o zap das pessoas, às vezes as pessoas falam assim, e aí, campeão, tudo bem? Eu acho até engraçado. Porque quando a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai recebendo alguma coisa delas e deixando alguma coisa da gente nelas. Essa é a bênção de serem dois. Sabe por quê? Porque estamos aqui com Dudu e Ana. Pensa, depois de 25 anos, cara, por que Deus uniu vocês? Eu poderia dar um monte de explicações, mas vou dar uma nas quais vocês vão se identificar. Primeiro, Deus uniu Dudu a Ana para ensinar o Dudu a gostar de gente. Olha que coisa legal. É muita bênção de Deus, né? Falou assim, não, eu vou te dar a Ana para que você aprenda a gostar de gente.
Aí ele está falando assim, Deus, me dá mais 25 anos. Deus dá Ana ao Dudu para que Ana aprenda que em alguns momentos é necessário ser firme. Que não dá o tempo todo para ter um coração mole e deixar que as coisas vão acontecendo sem que algumas vezes a gente se imponha. Não é revelação não, isso é experiência da gente ver. Por quê? Porque a convivência ela ensina isso pra gente. A convivência, ela ensina, cada relacionamento tem o seu ponto de equilíbrio. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque não há ninguém aqui que seja capaz de aturar o Dudu como a Ana. E não há ninguém aqui que seja capaz de aturar a Ana como o Dudu. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque isso me faz olhar para eles com os seus 25 anos e não querer ser igual a eles, mas adorar a Deus e viver como eles estão aprendendo a viver. Isso é muito diferente. Isso é trazer a marca de Cristo, sabe por quê? Porque em Cristo a gente aprende a criar a própria identidade do nosso relacionamento. Eles têm um jeito de se relacionar. É o jeito deles. Eles convivem comigo e com a Lili. Nós temos um jeito totalmente diferente de se relacionar. E nós nos damos muito bem, sabe por quê? Porque a caminhada, ela gera em nós maturidade, ela marca a gente, mas também ela gera em nós, sabe o quê? O respeito. Trazer a marcas de Cristo é a gente aprender a respeitar os nossos limites. Em 25 anos, você olha para o Dudu e para a Ana, eles continuam sendo Dudu e Ana. Eles não perderam a identidade, porque a identidade deles passa pelo óculos ali que a Lili falou. Eu não consigo pensar nos meus amigos sem não pensar na graça de Deus sobre a vida deles. Eu não consigo destituir a vida deles de uma vida com graça. E aí, irmãos, isso me fez pensar nessa noite, eu até peguei ali uma cola com o Paulinho, como que Deus marca a história da vida do Dudu e da Ana. Em 25 anos, eles casam-se. 2 anos depois, né? O Paulinho nasce, não é isso? 2 anos depois, o Paulinho nasce. Quando o Paulinho nasce, Deus marca o Dudu e Ana com a bênção da maternidade e da paternidade. Olha só que coisa linda. Que tremendo, cara. Você veio para mostrar aos seus pais o que é a bênção. Eu tô orando com você nisso aí, tô ligado. Se 2 de vós ligarem na terra acerca de alguma coisa, vai ser feito. Deus marca eles. E aí tá lá, Paulinho, que vem somar a vida de Dudu e Ana, ambos vindo de famílias diferentes, agora tendo que formar a própria família, e como se não bastasse agora criar uma criança totalmente atípica. Paulinho, é o Paulinho, né? E tá lá. É ele. Entendeu? Quanto tempo ele demorou para falar? 4 anos para falar. Tu imagina você olhar para uma criança em 4 anos, intercedendo com ela, e ela olhando, e um dia ela estala e começa a falar. Entendeu? E quando começou a falar, ainda gostou da bagunça da bateria. Entendeu? E aí Deus dá a eles. Eles se casam. 2 anos depois, Deus marca a vida deles com a bênção da maternidade e da paternidade. Vão vivendo. Os anos se passam, as crises chegam, as tempestades chegam. E quando você pensa que a vida está levando eles para algum lugar, surge Rafael. A segunda marca na vida deles. Completamente diferente. Deus marca o Dudu e Ana com a bênção da cura e da restauração. Olha só que coisa linda. E aí pronto, família feliz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começaram a cantar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus traz a terceira marca na vida deles, que é a casa. E aí marca eles com a bênção do compartilhamento de uma família espiritual. Em 25 anos, 3 grandes marcas. Paulinho, Rafael e a casa.
Por que Deus faz isso em 25 anos da vida de Dudu e Ana? Para que o versículo 18 se cumpra na vida de todos nós que conhecem eles. De que maneira? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos em vosso espírito. Porque quem é marcado por Cristo pode compartilhar graça. Quem é marcado por Cristo pode compartilhar graça no espírito. Percebe? Paulo não está falando assim, olha, a graça de Cristo seja com a sua alma. Porque nós não fomos chamados para pastorear a alma. Nós fomos tratados para viver em espírito. Quem cuida de alma é psicólogo. Nós fomos chamados para viver em espírito. Então, quando você olha hoje a casa, depois de 25 anos, quando Deus dá Dudu a Ana, Ana Dudu, Dudu aprende a gostar de gente, Ana aprende a ser mais firme. Os meninos crescendo na graça e no conhecimento, aí Deus dá a casa. Hoje a casa, ela não é o retrato do Dudu e a Ana. Hoje a casa não é a cópia de qualquer igreja. Hoje a casa é a presença ou o lugar onde Cristo se revela. Isso é muito lindo. Sabe por quê? Porque isso é muito maior do que vocês dois. Isso é muito maior do que todos nós juntos. Este é o lugar onde Cristo escolheu se revelar de uma maneira tão simples que você não poderia chamar outro lugar senão casa. Por quê? Porque casa é lugar de convivência, de choque, de relacionamento, de crescimento. Casa as pessoas vêm e vão. Casa é o lugar onde a gente é marcado por todos e todos nos marcam. Pensa, irmãos, quantas pessoas já fizeram parte da nossa convivência e não estão mais aqui. Quantas pessoas, elas aparecem esporadicamente porque família é assim. Uns estão juntos sempre, outros aparecem só em dia de festa, outros nem aparecem, outros dizem estamos juntos e não está lá. Família é assim, a minha família é assim, a sua família é assim. Mas o que é lindo disso? Que tanto no 17, no 18, no 17, Paulo fala algo muito interessante. Ele fala, eu trago as marcas do Senhor Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, quando você é marcado pelo teu Senhor, não importa aonde você vá ou aonde você queira ir, a marca do Senhor te acompanha. Isso é muito lindo, porque hoje, irmãos, hoje, se eles decidissem e falassem assim, olha, depois de 25 anos, Dudu, Ana, olhassem um para o outro e falassem assim, não dá mais. Não quero mais. Vou viver minha vida. Eles iriam viver. E aonde eles fossem, eles estariam marcados por uma aliança que eles fizeram diante do altar do Senhor. O que iria restar a eles era pensar que estava indo um por um caminho, por outro, em algum momento se reencontrar. Sabe por quê? Porque quando nós somos marcados por Cristo numa aliança divina, o que nos faz viver é passar pela cruz, e passando pela cruz, a gente acha graça no nosso espírito. Pensa o seguinte, 25 anos. Tem dinheiro na conta? Tem lá? Está lá cheio da grana? R$30. 25 anos, R$30. Quantas casas de praia? Nenhuma casa de praia. Entendeu? Quantos carros na garagem? Agora, quantas felicidades? Quantos momentos da manifestação da graça de Deus? Muitos. Quantos momentos de mergulhado nessa graça divina que às vezes nos enche de um contentamento que nos faz nem querer mais estar neste mundo. Quantas vezes essa sensação? Muitas vezes. Então hoje vocês, após 25 anos, podem olhar para nós e dizer, daqui em diante, ninguém me importune, porque eu trago em mim a marca de um Cristo. Eu fui marcado, o nosso casamento é marcado, os nossos filhos são marcados, a nossa congregação, a nossa comunidade de fé é marcada pela marca do Cordeiro. E marcado pela marca do Cordeiro, desculpa ser redundante, só para a gente ser enfático, marcado pela marca do Cordeiro, o que resta a nós é estar nesta graça do Senhor, porque essa graça do Senhor, ela invade o nosso espírito. Você entende isso?
em 25 anos, para Dudu e Ana, mais importante do que uma festa glamour, Dudu de terno, de smoke. Eu vou sonhar, um dia ainda vou ver esse negócio. De terno, de smoke. Mais importante do que isso, sabe o que é? É o que aconteceu hoje. Eles acordaram e agradecerem a Deus, porque em todos os momentos da vida dele podem ter faltado dinheiro, pode ter faltado pessoas, mas o que nunca faltou foi a presença. E estar com esta presença é entender que a graça dele é melhor do que a vida. É por isso que nós louvamos a Deus hoje, nós agradecemos a Deus hoje, nós bendizemos ao Senhor por esses 25 anos dos nossos irmãos. Por quê? Porque hoje, olhando para eles, eu vejo o quanto na caminhada eles foram marcados por Cristo. O casal que tinha tudo para desistir de igreja, um casal que tinha tudo para abandonar o chamado pastoral, um casal que tinha todas as prerrogativas para viver no mundinho deles, mas aprenderam o que é principal e o que é abençoador. Aprenderam a negar a si mesmo. Aprenderam a tomar a cada dia a cruz e seguir a Jesus. Eu preciso terminar lendo. Pode ir embora agora que eu já fiz a minha anotação. Lá em Gálatas capítulo 6 ainda, verso 16, Paulo diz assim: e todos quantos andarem conforme esta regra. Qual é a regra? A regra do versículo 15, o do ser nova criatura. Todos que andarem nesta regra de ser nova criatura, olha o que ele diz: paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo está ensinando a gente que quando a gente anda nessa regra de se tornar uma nova criatura dentro do relacionamento e uma nova criatura em Cristo, a paz e a misericórdia é sobre nós e sobre todo o Israel de Deus. O Israel aqui não é o povo de Israel lá, é o novo Israel. Ou seja, pela paz de Cristo que há em mim, por ter decidido andar como nova criatura, há em mim paz e misericórdia. Há sobre o lar de Dudu e Ana paz e misericórdia. Consequentemente, todos que se relacionam comigo também compartilham dessa paz e dessa misericórdia. Eu sou prova disso. Pela bênção do Senhor que está sobre a vida deles, por andar com eles, sobre a nossa vida, repousa paz e misericórdia. Paz e misericórdia na amizade, paz e misericórdia no ministério, paz e misericórdia nos desafios, nas lives. E que Deus conceda a vocês mais de 25 anos. Espero estar aqui nas bodas de ouro, minhas coberturas de ouro, né? Mas se eu não tiver, estarei na glória certamente. Sabe por quê? Porque em algum momento, ou em muitos momentos, a vida de vocês foi resposta de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Só até aqui, não é assim que o pregador fala? Eu queria encerrar esse momento. Não vou encerrar, não? A gente ainda cantar outro louvor.
o que eles vão fazer? Eles têm que fazer renovação de votos, né? 25 anos. Isso aí. Vamos lá então. Bom, olhem aí, porque daqui a acho que ano que vem, né, Paulinho? Aí. Rafael e Bia também, a gente está aí na intercessão. Que? Se creres verão. A gente vai ver. Vamos então fazer a renovação dos votos, né? Eu tô esquecendo, tô esquecido. Mas o que eu vou falar? Vamos lá. Então vou fazer a pergunta para ele responder sim, depois ele faz a declaração. Pode ser? Não, você. Isso aí. Então pode começar você e eu faço a pergunta no final. Rafael briga comigo se eu não tratar ela bem. Rafael é terrível. Vem. Vocês querem me ver chorando mesmo. Ah, Jesus. Diante do Senhor da minha vida, eu tenho a maior gratidão pela tua. Você, como pastor, minha cobertura de chocolate, falou, eu aprendi muito e tenho aprendido. Eu acho engraçado quando a gente conversa, a gente revela as coisas que a gente não se aturava um no outro, né? E a gente entende que a gente não mudou. Não mudamos nem um pouco. Engraçado que nós somos as mesmas coisas. Temos as mesmas manias. Mas nós aprendemos a conviver com as manias um do outro. E quando a gente aprende a conviver com a mania um do outro, é engraçado que a gente não consegue mais deixar de viver com aquela mania que a pessoa tem. Faz parte. Mas uma das coisas que até em sonho me faz mal em ser guardião da minha casa é em sonho. E por isso eu brigo às vezes em sonho e às vezes ela apanha porque eu estou sonhando, protegendo ela. É engraçado. Alguém está fazendo mal e eu vou protegê-la. E quando eu vejo, eu estou fazendo mal a ela, porque eu estava brigando com a pessoa no sonho. Viu? Mas eu louvo a Deus porque o Senhor me deu esta tarefa. E eu louvo a Deus porque deu a mim e Ele me capacitou para ser fiel em cumprir. Porque de verdade, eu nunca poderia fazer isso que estou fazendo. Nunca poderia cuidar e eu acho que eu não cuido. Eu não acho que eu sou um bom pai, eu não acho que eu sou um bom marido, eu não acho que eu sou um bom pastor. Estou bem longe disso. Se vocês quiserem ir para Nilópolis, pastor, você é uma fera.
mas eu tenho o maior prazer na tua vida. E louvo a Deus muito por tudo que o Senhor, meu Deus, fez por nós. Você... Tem coisas aqui que eu não posso falar que você é hétero, mas é porque já não acordar, já não. Mas eu sou apaixonado por você. Eu sou apaixonado. Eu tenho cada dia mais de desejo de morrer antes. Cada dia mais eu desejo o céu. Eu nunca quis e não quero ver a morte da pessoa que eu amo. Porque eu sei que se isso vier a acontecer primeiro, eu não resistirei. Porque estou de pé. O Senhor colocou você na minha vida para que eu ficasse de pé. Porque se você não estivesse na minha vida, eu não estaria aqui. Obrigado. Tá bom. É engraçado, né? A gente chegar no 25 anos e ficar envergonhada ainda de fazer declaração. A gente, às vezes, está na frente, instiga as pessoas a fazerem declaração um para o outro. E não foi da forma que a gente planejou. A gente queria realmente algo diferente, mas as minhas lindas amigas lindonas que eu amo tanto, preparou com tanto carinho. Então, assim, o que eu posso falar do Dudu? Dudu, ele é o meu termômetro, pastor, de verdade. Ele realmente me ajuda a ser mais forte, a ter mais firmeza. E muitas vezes eu questionei ao Senhor pela certas atitudes. A gente estava até falando esses dias que as brigas que a gente tinha era por causa de doutrina. A gente não brigava porque não tinha intimidade, nada disso. A gente brigava por causa de doutrina e por causa da cabeça dura do Dudu a respeito de algumas coisas. Eu falava, Deus, por que esse homem tem cabeça tão dura? Mas eu entendi depois. Ele precisava ter firmeza para me dar firmeza. Porque eu vivia agitada como uma menina atrás de um monte de doutrina. E pela firmeza do Dudu, eu tenho hoje muita convicção do que eu creio, do que eu tenho como base da minha fé. Então, assim, não tem como não agradecer a Deus por isso. Da mesma forma que você... eu não consigo me imaginar mais sem você. Não consigo imaginar minha vida sem estar ao teu lado. Dói o coração de pensar qualquer coisa. Eu não posso determinar tempos, porque isso não cabe a nós, de morte, de quanto tempo. Isso cabe ao Senhor. Mas eu quero que realmente, assim como o Senhor me pediu, para que todos os dias eu vivesse para Ele, e eu tenho feito isso, eu quero que o Senhor me permita também viver ao teu lado, para junto compartilhar da mesma fé, da mesma porção que o Senhor nos deu. E eu sou apaixonada por você. Apaixonada e feliz por tudo que o Senhor tem nos proporcionado a viver. Apaixonada pelos meus pequenos, meus filhos, minha filha, apaixonada por esta casa, pela vida de cada um que o Senhor nos deu e que o Senhor nos capacite a viver isso a cada dia. Então é desejo seu, né? Permanecer ao lado dessa mulher e renovar essa aliança com ela diante do Senhor e diante da casa. Meu maior desejo é que eles casassem logo, entendeu? Que aí eu podia curtir mais. Vamos, vocês podem estender a mão. Os filhos também. Mas deixa de tapar, de repente ela quer tirar foto. Isso. Aqui, ó. Isso. Fica maneiro. Cadê a Bia? Ah, tá. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Exaltamos o teu nome, porque só tu és digno
de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E neste momento, Senhor, de adoração, de consagração, mais uma vez, Senhor, Dudu e Ana se chegam diante de Ti, Senhor, e renovam diante de Ti esta aliança. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos Teus servos. Muito obrigado, Senhor, por ser a principal parte dessa aliança. Continua com eles, Senhor, conduzindo, dirigindo, abençoando, fortalecendo. Abençoa os seus filhos, Senhor, os seus sonhos, os seus projetos. Deus, em nome de Jesus, que todos os dias, Senhor, em que eles estiverem juntos, que a Tua graça e a Tua glória sejam resplandecentes. Que este casamento, Senhor, seja o manifestar da Sua graça neste mundo. Muito obrigada por esta família. Muito obrigada por esta aliança que hoje, Senhor, é renovada diante de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigada. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar que eu, em Cristo Jesus, aprenda cada dia mais a te amar, assim como Jesus nos amou. Porque o amor que vem dele é importante. O meu é muito fraquinho, mas o dele é importante. Né? Por isso eu caso contigo. De novo. Com esta aliança eu te desposo. Com essa aliança, Dudu, eu firmo a minha aliança contigo, porque Ele é quem realmente nos une. Eu quero firmar que te amo, te amarei, até depois do fim. Olha que coisa linda, até depois do fim, porque a gente vai para o mesmo lugar para a glória do Senhor. Amém. Pode beijar a noiva, né? A foto de prata, foto de prata. Gente, a gente vai estar orando e encerrando. A gente não vai cantar o último louvor. Não. Vamos cantar o que darei, então. E aí a gente ora e encerra. Acho que é esse. Vamos, nega. Depois a gente canta aqui da areia. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando o amor toca o coração,
te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Muito obrigado pelo carinho dos teus filhos, Pai. Obrigado pela vida desta igreja. Obrigado pela vida do pastor Márcio, da pastora Bíblia. Márcio e Bíblia, nossos amigos. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque cada dia mais eu vejo essa igreja amadurecer em graça, amadurecer em entendimento, em palavra. Obrigado porque os teus filhos têm amadurecido as nossas vidas. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, cada dia mais, nós possamos, Deus, com família, como casa, revelarmos o teu amor. Pai, que não nos permita, ó Deus, nós sermos como éramos antes, meninos, inconstantes, cheios de manias, não percebendo o perigo, querendo pular da lado. Deus nos faz entender o perigo da vida e as circunstâncias, se não estamos presos a Ti. Leva-nos, Pai, cada dia mais à Tua presença. Abençoa a vida dos Teus filhos.